Há mais ou menos um mês eu fui conversar com o pastor André quando ele avisou que estaria viajando em maio. E aí fui falar com ele da programação do Dia das Mães, né? E aí cheguei e falei, pastor, final de semana do dia 12. Eu só falei isso. Aí ele disse, o que foi, irmão? O irmão quer pregar? Aí eu falei, por que não, né? Por que não, considerando que foi aqui nessa igreja a primeira vez que eu dei aula, que eu nunca tinha dado antes na minha vida. Foi aqui nessa igreja que eu cantei, não pela primeira vez, mas pela primeira vez conduzindo louvor, tocando e cantando, né, que eu geralmente só tocava. Eu fico muito feliz pela vida dos irmãos que estão ingressando no Ministério de Louvor. E é muito gratificante ver o quanto essa igreja tem espaço para que todos possam servir. Então, louvo a Deus por essa oportunidade, né, e espero que a palavra de Deus seja transmitida aos corações de todos. Vamos orar para darmos início a esse tempo de aprendizado da palavra? Oremos. Santo Deus e Rei, te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui em tua casa, te agradecemos por esta semana, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas, por todo o cuidado que o Senhor teve conosco, pelas misericórdias, que a cada manhã são renovadas, ó Pai. Te louvamos por estarmos aqui, pela oportunidade de te rendermos esse culto, e te pedimos que o Senhor traga, Pai, toda a nossa mente, nosso coração, nosso espírito para este lugar, possamos esquecer os problemas e situações lá fora, e nos regozijarmos, ó Pai, de estarmos aqui nos teus atos para aprendermos mais de ti. Te louvamos por tudo, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Bom, quando eu me imaginei pregando aqui, a primeira coisa que eu pensei é o quanto eu posso me esconder aqui atrás do púlpito, né? Aí eu trouxe meu notebook, que já facilita um pouco, mas coloquei aqui na nossa mensagem de hoje, no nosso esboço, um tema voltado para algo que eu tenho contato todos os dias, que é a questão da tecnologia. Não sei se todos aqui sabem, mas eu sou cientista da computação e trabalho com essa questão da ciência de dados. Então, quando comecei a pensar no que falar para os irmãos aqui hoje à noite, perguntei ao nosso famoso amigo ChatGPT quais temas a igreja brasileira poderia estar precisando escutar. E aí ele me deu vários temas, né? Mas como todos sabem, o ChatGPT às vezes é um pouco genérico, né? E continuei orando a respeito, eu escrevi um ou dois esboços sobre outros temas, mas recentemente eu vi um vídeo do pregador John Piper, onde ele falava a respeito exatamente do chat GPT usado para pregações e para orações e para coisas que a gente pode desenvolver para utilizar na igreja. E aí eu fiz um exercício, né? Lá na pregação do John Piper, ele pediu para o chat GPT criar uma oração com base num pregador lá que ele conhecia, que ele era amigo. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu escrevi no chat GPT pedindo para ele criar uma oração para Deus que fosse no máximo de 30 segundos. E ele escreveu assim. Claro, aqui está uma oração curta por cerca de 30 segundos. Senhor soberano e glorioso, tu que reinas sobre as nações e sustentas cada átomo pela palavra do teu poder. Nós nos rendemos diante de ti. Que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Usa-nos para proclamar Cristo, onde ele ainda não é conhecido. Purifica nossos corações, fortalece nossa fé e faz-nos instrumentos fiéis do teu reino para a tua glória, somente tua. Em nome de Jesus, amém. E aí eu pergunto aos irmãos nessa noite: isso é uma oração? E aí eu lembro que eu não estou no contexto de uma aula de EBD, né? Então eu mesmo vou responder a pergunta. Essas palavras que a gente acabou de escutar, que o chat GPT escreveu, a gente pode considerar uma oração? O que de fato é uma oração que a gente pode render ao nosso Deus e fazer e conversar com o nosso Deus? Isso aqui foi uma oração verdadeira ou foram apenas palavras? Então, em tempos de inteligência artificial e produção de conteúdo de forma automatizada e performances religiosas, como a gente tem acompanhado aí alguns pregadores famosos, como discernir, como diferenciar o que é espiritual do que é apenas externo? Então, a gente já leu o texto, né, de Mateus, capítulo 15, e eu gostaria que nós lêssemos novamente para contextualizarmos aqui o assunto da nossa pregação de hoje. Vamos abrir novamente para Mateus 15, dos versos 1 a 20. Leamos.
Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acertando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então veja que interessante a mensagem que Cristo deixou na sua época, né? Para o povo que defendia a lei com unhas e dentes, né? Acho que domingo passado a gente estava falando sobre isso nos jovens, os fariseus, né? O quanto eles eram apegados à lei e à forma da lei, de forma que eles esqueciam o poder da graça que o próprio Cristo, que convivia com eles, veio trazer. Então, da mesma forma que, de maneira artificial, uma ferramenta tecnológica, ou um coach espiritual, ou outra maneira qualquer, possa fazer com que as pessoas se preparem para estarem na frente de igrejas, estarem na frente de movimentos, trazendo uma palavra falsa que não provém de Deus, da mesma forma, essas pessoas que eram apegadas à lei faziam na sua época. Então, o versículo... O texto vai dizer: Este povo, ou estas máquinas, me honram com seus lábios ou com seus bailes, mas o seu coração está longe de mim. Então, Deus está mais interessado no conteúdo do nosso coração do que do nosso feed, do que da nossa timeline, do que das nossas redes sociais, do que a gente tem postado ou compartilhado com os nossos colegas, os nossos companheiros de trabalho, os nossos familiares. Ele está mais interessado com o que vai no nosso coração verdadeiramente. Em um mundo em que a aparência é totalmente valorizada e a performance e até mesmo a tecnologia, Deus continua buscando corações sinceros. O tema da nossa pregação de hoje será os perigos da fé artificial. Então, essa introdução foi para que a gente refletisse, baseado em algo que está muito em alta, né, que é essa questão da inteligência artificial, o quanto algumas coisas que a gente tem em contato, porque a gente vive nessa terra, são artificiais. E o quanto a gente pode se envolver com elas e esquecer, de fato, o que verdadeiramente Cristo tem para dar conteúdo aos nossos corações, para dar alimento às nossas almas. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção dos irmãos é o formalismo religioso dos fariseus. No texto em que nós lemos, dos versos 1 ao 9, nós vemos mais uma vez os fariseus perseguindo a Cristo pela lei e questionando a ele a respeito da lei que estava instaurada por Moisés, como eles gostavam de dizer, e questionando a Cristo por que ele, de certa forma, desprezava essa lei na visão dos fariseus. Então, esses fariseus questionavam as tradições humanas, como lavar as mãos, por exemplo.
mas ignoravam mandamentos divinos, como honrar pai e mãe. Jesus os confronta duramente por anularem a palavra de Deus em nome das suas tradições. Então, hoje, por exemplo, foi um dia bastante especial, né? Hoje foi o Dia das Mães, né? Ainda é Dia das Mães. Louvado seja Deus por nós que ainda temos as nossas mães vivas. Mas de que forma nós, como filhos, por exemplo, temos aproveitado esse privilégio de conviver com os nossos pais, de conviver com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, com a nossa família como um todo? Será que a gente tem esperado o ano inteiro para que nessa data a gente pudesse presentear uma pessoa que a gente não tem honrado, a gente não tem valorizado, a gente não tem muitas vezes falado do amor de Cristo, se essa pessoa ainda for descrente, ou a gente não tem honrado nas pequenas atitudes? Por exemplo, no seu próprio coração, quando ela pede alguma coisa para você e às vezes você faz, mas não faz com um coração sincero e desejoso de servir. Então, da mesma forma, os fariseus daquela época falavam muito sobre lavar as mãos, sobre atos, né, que representassem ali o cumprimento da lei, mas esqueciam do propósito que a lei tinha, que era de fazer as pessoas agradarem a Deus e cumprir a sua vontade. E Jesus faz uma denúncia. Ele denuncia essa hipocrisia, ele denuncia essa aparência de religiosidade, mas que não trazia nenhuma transformação interna. Então, quantos de nós estamos presos a essas formas externas? Nós, às vezes, conhecemos a linguagem evangélica, cantamos bem, pregamos com eloquência, mas temos um coração rendido? Como eu disse no começo, eu fico muito feliz porque aqui na nossa igreja, na minha percepção, eu vejo pessoas que servem, né? Eu vejo pessoas que se colocam à disposição para participar daquilo que vai trazer mais pessoas aqui para o nosso meio, daquilo que vai propagar o evangelho, daquilo que vai conduzir esse trabalho. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Mas precisamos pedir que Deus sonde os nossos corações, para que assim Ele possa mostrar para nós mesmos, né, o quanto nós estamos presos, às vezes, a formalismos, a questões que não vão, de fato, propagar o Evangelho para aqueles que precisam, né? Recentemente, na Páscoa, no último feriado que tivemos prolongado, né, com uma bênção, né, várias semanas aí de trabalho de semana 4x3, e a Páscoa que emendou com Tiradentes, foi a Páscoa que emendou com Tiradentes? A gente viu eu pelo menos vi na internet alguns debates sobre o ovo de chocolate é um pecado para o cristão se alimentar disso na época da Páscoa, a gente tem que priorizar o cordeiro e esquecer o coelho, e esse tipo de comentário. Mas algumas dessas pessoas que compartilhavam esse conhecimento, que é válido, a gente precisa sim analisar todos os preceitos de Deus, né, à luz das Escrituras. O salmista vai dizer, no Salmo 119, que ele ama a palavra de Deus e todos os seus preceitos. Porém, de que maneira essa discussão vai levar a palavra verdadeira às pessoas que precisam? As pessoas que nessa época estão mais sensibilizadas a ouvir do Evangelho, estão mais propensas a ouvir, né, da palavra de salvação. Será que esse tipo de discussão e outros que a gente tem visto às vezes no nosso meio cristão, como o irmão Wanderson gosta de dizer nos arraiais evangélicos do nosso país, tem permitido que nós trouxéssemos à luz da palavra de Deus na vida das pessoas, ou tem sido uma discussão vazia? Então, que possamos observar esse formalismo religioso em nossas vidas e nunca nos assemelharmos a esses fariseus. Quero também que nós observemos as palavras do coração que são vazias. Nós lemos no versículo 8, Mateus falando, né, repetindo a fala de Jesus, que diz: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." Deus não se impressiona com retórica, eloquência ou técnica, ou até mesmo tecnologia, né? Conhecemos aí alguns pregadores que têm igrejas superlotadas, igrejas com aparelhos de som super moderno, que fazem mídia, que fazem gravação, stories, tudo está divulgado nas redes sociais. Mas isso não deve ser feito para impressionar a Deus. Isso tudo pode ser uma estrutura voltada para disseminar mais ainda o Evangelho, né? Numa era tecnológica na qual nós vivemos, que as pessoas estão
viciadas em suas pequenas telinhas, né? É uma oportunidade que nós temos através das redes sociais de falar do amor de Cristo com as pregações que temos aqui na igreja e com outras coisas que temos aqui na igreja. Mas isso nunca deve ser feito de uma maneira vaidosa, para que nós possamos ter milhares de seguidores ou milhares de pessoas aqui na nossa igreja. Mas sim, o verdadeiro valor de todas essas coisas está no coração rendido e não na performance. Então, essa mensagem particularmente falou muito ao meu coração quando eu estava escrevendo, porque eu estava muito nervoso, né, de vir aqui à frente, minha primeira vez pregando. Mas Deus colocou um sentimento no meu coração de tranquilidade, de entender que a palavra dele seria transmitida aqui nessa noite e que poderia alcançar o coração dos irmãos, ao coração de quem vai assistir depois também, de forma a desafiar os nossos corações a buscar integridade com Deus, a buscar abandonar as coisas que são vãs e priorizar as coisas que são eternas. A inteligência artificial pode imitar palavras. Como nós vimos, né, essa resposta aqui que eu falei para vocês foi real, foi do próprio ChatGPT mesmo. E ele consegue, né, imitar palavras, mas ele não consegue amar, ele não consegue crer, ele não consegue temer, ele não consegue adorar. Então, nós que estamos aqui na igreja, busquemos, na hora do louvor, estarmos louvando de fato a Deus com os nossos corações, com a nossa voz, rendendo louvores ao nosso Deus, não nos preocupando se alguém está ouvindo, se estamos desafinados, se estamos no tom, se estamos no ritmo, mas que procuremos adorá-lo, que procuremos temê-lo a cada dia, saber que a sua vontade deve ser o centro das nossas vidas e se estivermos distantes dela, nós colheremos as consequências. Que procuremos crer nele a cada dia, com fé de que ele vai prover o melhor para nós. Eu compartilho com os irmãos aqui em alguns cultos de oração que tivemos, né, algumas quarta-feiras atrás, que na minha vida eu precisava que Deus transformasse uma situação que eu estava passando, e a maneira como ele tem conduzido essa situação tem sido assim maravilhosa. Eu nunca imaginei que as coisas iriam acontecer da forma que estão acontecendo. E isso tudo foi porque eu criei. Mas primeiramente eu temi muito, eu pedi a Deus que me livrasse, que passasse de mim essa situação, que fizesse com que eu não tivesse que passar por isso. Mas ele esteve ao meu lado a todo momento. E no momento que ele me deu tranquilidade, que eu pude crer que ele iria fazer uma transformação, ele fez. E da mesma forma, a inteligência artificial também não pode amar. Então, que nós nos amemos uns aos outros e que amemos principalmente o nosso próximo, e especialmente o nosso próximo que está perdido. Possamos ter amor pelas almas perdidas. Amor pelo evangelismo que temos tido aqui na igreja, louvado seja Deus, né, pelo início desse tempo de evangelismo que tem acontecido aqui, que aconteceu no mês passado, aconteceu esse mês. Possamos amar também as nossas crianças, que também têm ouvido de Cristo aqui no Ministério do Clube, que a nossa irmã Val, pastor André, irmã Itaciara, irmã Maria, tem conduzido. E que possamos amar e expressar o nosso amor a Deus e às pessoas verdadeiramente. E por fim, amados, o nosso terceiro ponto dessa noite, para quem está anotando, nós vimos o formalismo religioso dos fariseus, nós vimos que as palavras são vazias e veremos que o que sai do coração é o que contamina. Então, dos versos 10 a 20, Cristo vai destacar que o que verdadeiramente contamina, usando, né, o exemplo que os fariseus deram lá de lavar as mãos, no sentido de se purificar, o que realmente contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então Jesus orienta, o problema não está nas mãos sujas, mas no coração contaminado. A questão não está na higiene externa, mas na corrupção interna. O verdadeiro problema é que o coração humano é uma fonte de contaminação e não há ritual que o purifique. Só a graça de Deus por meio do novo nascimento. Então, recentemente eu vi um movimento, esqueci o nome agora, acho que é Legados, Legendários, alguma coisa do tipo, Legendários, que eu achei interessante, né? Assim, todo mundo falando sobre isso, fui atrás de entender o que era. É um acampamento que você paga milhares de reais para estar ali naquele acampamento, é um acampamento para homens, pelo que eu entendi. E aí lá você vai passar alguns dias na montanha sendo guiado espiritualmente para que você aprenda a ser um homem líder, um homem melhor, um homem
líder, né? Vai aprender sobre liderança masculina. Então, de que maneira algumas pessoas que estão ali investindo naquele momento e pensando que o dinheiro que elas estão pagando ali vai dar algum retorno para elas, de que forma elas estão ali de maneira íntegra, de maneira verdadeira, realmente buscando aquilo que interessa, realmente buscando aquilo que vai permitir com que elas estejam mais próximas de Deus. Será se todo esse movimento que envolve tanto dinheiro, tanto investimento, tanto status, tanta coisa que às vezes até pessoas que não têm nada a ver com o meio cristão, que não falam de Cristo, que não falam do seu relacionamento com Deus, estão participando? Será que isso realmente tem permitido com que eles se limpem, com que eles se purifiquem, com que eles deixem essa contaminação que o mundo tem trazido para as nossas vidas e estejam ali de fato retirados espiritualmente? Alguns pecados foram mencionados aqui no texto, como maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, furto, falsos testemunhos e blasfêmias, fazem parte da vida de muitas pessoas. Talvez você não seja um homicida, talvez você nunca matou alguém, né, na prática, mas talvez você já desejou que alguém morresse. Talvez você já desejou, não necessariamente que você fosse responsável pelo desaparecimento daquela pessoa, mas talvez você já desejou que alguém desvivesse aí no seu meio de trabalho, no seu meio acadêmico. Talvez você nunca adulterou a sua esposa, talvez você nunca traiu a sua namorada, mas talvez você já desejou a mulher do próximo. Talvez você já esteja em uma situação em que a mulher do próximo atraiu você e você se deixou levar por aquela vaidade. Talvez você nunca esteja envolvido numa imoralidade sexual que todo mundo soubesse, que fosse público. Mas talvez no seu momento de intimidade, você tenha esse pecado recorrente. Talvez você nunca furtou, nunca deu um falso testemunho num tribunal, numa audiência. Talvez você nunca blasfemou abertamente contra Deus e contra o Espírito Santo. Mas quantos de nós, às vezes, somos como Sara, que riu na cara de Deus quando a gente vê a possibilidade do agir dele em nossas vidas? Quantas vezes a gente não já duvidou de que Deus poderia prover alguma coisa que estávamos desesperadamente precisando, ou nos salvar de alguma coisa que a gente estava desesperadamente padecendo? De que forma esses pecados têm feito parte das nossas vidas cotidianas? Se a gente pensa de uma maneira bem explícita, talvez nós não nos encontremos, né, como assassinos, adúlteros, fornicadores, mas de que forma os nossos corações devem ser inclinados a fazer essas coisas sem temor, sem nos preocuparmos com o que Deus pensa. O nosso relacionamento com Deus, ele não é automatizado. Ele não funciona domingo 6h30 da tarde, quando a gente está aqui, domingo 9 horas, quando a gente está aqui, quarta-feira 7h30, sábado 4 horas, em todas essas programações que os momentos dos avisos trouxeram. O nosso relacionamento com Deus não é automático. Não funciona quando você entra na igreja e você faz o check-in com o Senhor. Ele é diário, ele é orgânico e ele é profundo. E ele verdadeiramente transforma o interior. Então, se você procura conteúdo para a sua vida, se você acha que a sua vida está muito distante daquilo que você talvez observa nas redes sociais, na vida de pessoas que você segue, permita ter um relacionamento mais forte com Deus. Se permita ter um relacionamento mais forte com Deus. Busque diariamente encaixar na sua rotina as outras coisas. O trabalho, a faculdade, os exercícios físicos, seu relacionamento com a sua família. Busque encaixar essas coisas na sua vida com Deus. Para que a sua vida diária com Deus seja o foco, seja o principal. O que temos permitido habitar em nossos pensamentos? As nossas palavras e pensamentos têm revelado um coração transformado ou contaminado? Amados, eu quero concluir dizendo que Deus não está buscando oradores talentosos, mas corações quebrantados. Ele deseja sinceridade, verdade, arrependimento e rendição. E aí eu pergunto a vocês, você sabe orar bonito, mas você vê verdadeiramente a beleza da glória de Deus quando você ora? Você cita versículos decorados, diversos versículos decorados, mas você tem vivido as Escrituras no seu dia a dia?
Você canta louvores, mas você louva a Deus na intimidade dos seus pensamentos? Então, hoje, todos nós podemos abrir mão dessa religiosidade superficial e voltar ao centro. Um coração sincero diante do Senhor. Entregue o seu coração e não apenas os seus lábios. Deus vê o que está dentro. Que possamos, amados, não ceder a esses perigos da fé artificial em nossas vidas. Possamos nos desafiar a cada dia a viver um relacionamento orgânico com Deus. Amém? Quero convidar a todos a se colocarem em pé para o nosso momento da declaração de certeza. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Uma ótima semana